Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Júlia, mas praticamente todas as pessoas me conhecem como Juzo, que é meu apelido, Ju Zonta. E eu tava tendo certa dificuldade de gravar vídeos pro YouTube, porque eu não tenho muito tempo. Eu sou uma pessoa CLT que trabalha das 7h30 às 5 horas, e quando eu chego em casa, às vezes eu tô muito cansada pra conseguir gravar um tutorial completo. Então eu pensei aqui com meus botões, por que não gravar um vlog fazendo uma peça? Mas claro, eu super entendo que tem pessoas ansiosas como eu que às vezes não conseguem aguentar ver um vídeo completo. Então eu vou deixar na descrição do vídeo um PDF com a receita da peça que eu vou fazer nos vídeos. Eu espero que seja muito legal. Eu achei hoje um dia muito especial para começar a gravar, porque hoje é dia 13 de junho, mais conhecido como dia de tricotar em público. Hello! E esse daqui é o meu querido Eduardo. E a gente tá aqui no Parque Ramiro, de Blumenau. E eu vou começar a fazer uma peça de tricô. Passarinho! Aí, já vou pedir, se você gosta desse estilo de conteúdo, se você gosta de falar sobre artesanato, você gosta desse mundinho, já se inscreve aqui no meu canal. Eu tenho alguns vídeos de alguns tutoriais aqui, são poucos, mas são de coração. E deixa seu like se você tá gostando. Mas enfim, vamos para a nossa peça do dia. A peça que eu vou fazer hoje é uma peça que eu já fiz, só que a primeira vez que eu fiz ela foi minha primeira peça de roupa em tricô, então eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Então eu tive que refazer ela diversas vezes e o acabamento não ficou tão bom assim. Mas agora, como eu já sei o que fazer e já sei tudo que eu errei, eu vou passar certinho para vocês como fazer ela. Para começar, eu e minhas amigas estamos com obsessão no pompom purinho. Eu acho as cores dele maravilhosas, que é um amarelo e um marronzinho, e eu quero muito fazer essa blusinha inspirada nele. Só que eu ainda tô com algumas questões, tipo assim, será que eu vou fazer o mesmo tamanho de listra ou não? Isso a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas eu vou usar o fio molê, esse daqui é na cor 325, amarelo candy. E esse daqui é o 850 castanho. Eu amo o molê porque ele tem um rendimento muito bom. E eu posso usar ele com a minha agulha preferida, que é a 6, porque ele não vai ficar tão esturricado e não vai ficar tão aberto. Ele fica perfeito. No meu ponto, claro, vocês podem testar no ponto de vocês. E a gente tem cupom de desconto para vocês comprarem esses fios no site do Aviamento Sondina, que é JUSO5, meu cupom, e ele é acumulativo com outros cupons de desconto. Então, se é a sua primeira compra, você pode acumular o cupom de primeira compra com o meu cupom, e assim você ganha mais desconto. Mas enfim, a primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar um caderno e começar a escrever todo o meu projeto para meio que criar o caminho na minha mente. Então eu tenho o meu caderninho aqui, que eu geralmente coloco os meus projetos. Se você não viu, eu tenho um vídeo bem legal fazendo um cachecol para a Copa. E eu coloquei todo o meu processo aqui, eu ainda quero colocar umas fotos do resultado final aqui. Mas aqui eu estava fazendo o meu projeto do coletinho. Então eu já fiz uma amostrinha que tem 15 pontos por 10 carreiras. Ó, como ele fica meio bem abertinho. Então, eu já fiz aqui as contas de quantos pontos eu vou ter que fazer para atingir o meu tamanho. Eu vou trabalhar com 2 retângulos, que vai ser frente e costas. Aí eu vou unir ele pelos ombros e pelas laterais. E aí descer depois fazendo aumento e fazer esse babado. Só que daí, eu tava pensando aqui com meus botões, que talvez seja mais fácil eu fazer até o tamanho que seria para fechar aqui a cava, unir frente e costas nesse retângulo menor, por exemplo, aqui, sabe? E aí aqui embaixo, como já vai fechar, trabalhar em circular. E aí até eu chegar no momento do babado e aí fazer os aumentos. Eu vou tentar fazer dessa forma, mas se você é super iniciante, eu acho melhor talvez você fazer 2 retângulos do tamanho que é do seu corpo e aí costurar na lateral. Para vocês entenderem, eu fiz só uma regra de 3 aqui, conforme o tamanho da minha amostrinha. Por exemplo, se eu tive 8,5 centímetros de largura e 5,5 centímetros de altura, fazendo 15 pontos por 10 carreiras, eu fiz uma regrinha de 3 e aí eu descobri que para frente e para costas,
cada uma, eu vou precisar colocar 72,35 pontos na agulha. Vão ser 73 pontos na agulha. E vou ter que fazer praticamente 64 carreiras para dar esse tamanho. Pode ir medindo a largura do seu busto e fazendo a sua amostra a partir daí, sabe? Fazer uma regra de 3 com as medidas da sua amostra. Para colocar os pontos na agulha, eu gosto de fazer primeiro para ver o tamanho que eu vou ter que reservar do fio antes para colocar os pontos na agulha. Eu gosto de fazer aquele método de deixar uma pontinha, aí enrolando. Aí assim, ó, cada voltinha vai ser um ponto. Por exemplo, aqui temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui aonde terminou, eu já vou fazer um nozinho daquele jeitinho assim, ó. Dou uma volta, aí busco e fecho assim, um oizinho dessa forma. E termino de tirar isso daqui da minha agulha que se embolou inteiro, olha só, às vezes é melhor puxar por baixo. Agora a gente tem o nosso fio, que a gente contou dos pontos aqui, e o fio que tá vindo do novelo. Então eu vou colocar aqui na agulha, vou ajustar. E agora eu vou fazer essa técnica aqui de colocar os pontos, ó. Eu vou fazer uma pistolinha com a minha mão, um L. E aí eu passo a agulha por trás aqui do meu dedão e busco outro fio. Gente, eu acho muito complicado isso para um iniciante, mas para mim foi o que mais deu certo. Ó, vou fazer de novo. Passo atrás desse, pego esse fio aqui e passo por dentro do ponto. Passo atrás do meu dedão, busco esse daqui e trago para dentro do ponto. Ó, aí eu conto os pontos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Terminei de colocar os pontos aqui na agulha. Eu tô achando que tá meio grande, mas tudo bem. Vou fazer umas carreiras e daí eu vou medindo no meu corpo. Mas, vamos lá. Eu vou começar fazendo agora pontos em tricô. Aí eu só vou repetindo. Eu vou fazer uma malhinha em ponto meia, então vai ser sempre ponto tricô no avesso, ponto meia no direito. Gente, eu tô começando a achar que talvez ficou um pouco grande. Vou continuar nesse tamanho, se ficar muito grande, depois é só refazer. E agora, abriu um sol. Abriu não, né? Agora eu estou pegando um sol maravilhoso. Uma coisa que eu não me planejei, que eu não pensei, é qual vai ser o tamanho das minhas listras. Mas eu acho que eu vou querer umas listras mais grossas, sabe? Eu já fiz aqui 1, 2, 3 carreiras. Eu acho que dá pra fazer umas 20, tá? Porque eu quero uma listra bem grossa. Vamos testando e fazendo. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. Oi, pessoal, se passaram 24 horas desde quando eu comecei e aconteceram algumas coisas durante o percurso. Aí, peguei de novo hoje de manhã. Eu vou mostrar a troca de cor, a primeira troca de cor. E eu fiz 20 carreiras. Com o marrom, vou fazer 20 carreiras com o amarelo. E eu acho que eu vou seguir naquela ideia que eu falei, de fazer só até a parte do busto, aonde chegar a parte da cava que eu quero, e aí juntar e começar a trabalhar circular. Tô realmente achando que tá muito grande. Mas assim, é aquela coisa que quando eu olho, parece que tá muito grande. Olha só o embolão. Só que daí eu coloco aqui no meu busto e tipo assim, tá um tamanho ok, sabe? Ele não vai esticar, mas ele vai ficar ok. Eu vou continuar assim. Enfim, eu vou continuar fazendo no final da tarde. Eu venho e mostro pra vocês até onde eu consegui fazer. Vou, ao mínimo, tentar fazer pelo menos uma parte dessa. Se eu conseguir as duas partes, caraca, eu vou ficar muito orgulhosa da minha pessoa.
Oi, divas! Hoje mesmo eu escutei o podcast da Laila Brandão, que ela falou muito sobre o flow. E eu tô num estado de flow absurdo essa semana que eu não vejo os dias passarem, olha só. E aí, no momento que eu tenho vago no meu dia, eu tô usando pra fazer o meu tricôzinho. Então a gente tá avançando nele. Por exemplo, eu percebi que eu consigo fazer uma listra dessas por dia. Mas eu também percebi que as listras castanha, elas estão com 20 carreiras. E essa listra amarela que eu fiz com 15. Eu não sei o que se passou na minha cabeça, mas eu gostei. Vou continuar com esse padrão agora. Mas, gente, é meio que isso, tá? Só pra avisar que a gente tá no meio da semana. E, bom, eu tô nesse tamanho de peça. Como tinha ficado muito grande, muito larga a primeira amostra que eu tava fazendo, eu decidi refazer, né? E eu acho que agora tá no tamanho perfeito. Se eu não me engano, eu fiz 70 pontos agora no início. 60 pontos na real. E assim, eu tô chegando num ponto em que daqui a pouco eu já vou começar a cava. Por exemplo, eu tô vendo aqui, ele vai ficar agora mais alta, né? Vamos dizer que ele vai ficar tipo assim. Então, cara, mais uma listra, eu acho que daí eu posso fechar e começar a trabalhar o corpo inteiro junto. E, véi, eu tô amando essa combinação de cores. Ela tá simplesmente assim, ó, absurda, muito linda. Eu não tava esperando que ia ficar tão bonita quanto tá ficando. Tô realmente muito apaixonada. Oi, pessoal. Gente, hoje é sábado. Faz exatamente uma semana que eu comecei o projeto e eu vou mostrar pra vocês aonde estamos. Gente, finalmente terminamos os dois retângulos de frente e costas. E agora eu vou unir com essa outra parte aqui pra gente começar a fazer a parte de baixo do corpo, né? Então eu vou primeiro tirar esse amarelo que eu tinha colocado e vou começar a já colocar na agulha os pontos. E explicando melhor, você faz um retângulo e coloca num fio de apoio ou numa agulha, um gancho, para deixar em reserva. Aí, quando você fizer a segunda parte, você pega aquela parte que você já tinha feito e reservado e coloca de volta na agulha. Agora que eu terminei de passar todos os pontos para agulha e eu tô com as duas partes aqui na agulha, deixa eu já arrematar esse fio aqui, para ele não ficar me incomodando. Assim, eu vou pegar o fio amarelo, que vai ser minha próxima cor, e vou começar a tecer normalmente. Então, aqui a gente tá tecendo em meia. E vou tecer normal. E vou dar um nozinho aqui, só para ele não escapulir durante o trabalho. Então, a gente vai tricotar até o outro lado. Agora, a gente tá chegando aqui nos últimos pontinhos. E ok, a gente vai fazer um ponto normal aqui no último ponto. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar essa parte do trabalho pra agulha, que é a segunda parte, e a gente vai continuar trabalhando nessa parte aqui. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto meia normal. Assim, eu já vou grudar as duas partezinhas no próprio tricô. E aí, olha só, aqui eu já começo a trabalhar com ponto meia invertido. Eu não digo invertido, mas é que a perninha, ela vai estar de outra forma. No circular, eles meio... A perninha meio que se vira pra lá, sabe? Mas é a mesma coisa, é só você pegar e continuar fazendo o ponto meia normal. Eu, sinceramente, amo fazer esse ponto meia viradinho, acho muito gostoso fazer esse movimento para fazer o ponto meia. E agora a gente continua até chegar lá na outra ponta.
Aí, ok, chegamos aqui no último ponto. A gente vai fazer o ponto meia normal. E ó, o fio até tá soltinho aqui. E agora a gente vai ter que juntar essa parte daqui, essa ponta, nessa daqui. Como é que a gente vai fazer isso? O meu cabo aqui, eu acho que é de 80 centímetros. E aí, olha só, minha peça tá bem espalhada, os pontos estão bem espalhados aqui. Então, eu vou puxar essa parte pra minha agulha. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o marcador de ponto. Você pode usar tanto esses que são de cadeadinho, assim, comum. Deixa eu ver se... Ou vocês podem usar um brinco que vocês não usam tanto. Tipo, esse daqui eu já não uso mais e eu amo usar ele como marcador de ponto. Vai ficar super fofinho aqui. Então, no último ponto que eu fiz, vou colocar aqui. Porque agora, o ponto que a gente vai fazer nesse daqui vai contar como o primeiro ponto da nossa carreira. Então, para juntar, a gente só vem aqui e vai fazer um ponto meia no primeiro ponto que a gente fez. Ixi, ele tá bem apertadinho porque eu dei um nó, mas é só vir e fazer o ponto meia normal. Aí eu vou continuar fazendo os pontos meias na nossa segunda carreira. Vou fazer aqui alguns pontinhos. Até onde eu vou continuar? Até eu atingir o tamanho do corpo que eu achar interessante pra mim. Então, até passar um pouco o meu busto, a gente vai tecendo. Mas você pode ir medindo pra você ver aonde fica legal, qual altura fica legal. Gente, uma dica agora, por exemplo, eu quero parar de tecer, tenho que fazer outra coisa. Eu gosto de só puxar as minhas agulhas pra cima, assim, e deixo os pontos acumuladinhos, que daí eu sei que meus pontinhos vão ficar aqui. Outra coisa que eu gosto bastante é de usar essas ponteiras. Essas daqui estão um pouco pequenininhas para essa agulha, mas eu coloco as ponteiras aqui e ajuda a fazer com que os pontos não caiam. Então, coloco aqui e aí ele pode rodar, pode vir até aqui e o ponto não vai cair, porque ele vai estar presinho nessa ponteira. Thought I was done with this feeling. Really thought you could be him. Thought I was safe. Olá! Meu Deus do céu, que incrível! Mas Ju, como é que tá o coração? Por enquanto, tá. Tá feliz? Tá de boa? Tá bom. Então tá, isso aí, uhul! To the warmth that I needed, like a breeze in the evening, and then you change. You're all the same, yeah. Nesse momento que eu completei as 4 listras, eu acho que já tá bom, tá um tamanho legal. Deu uns 36 centímetros de altura. Então eu digo que de 30 a 40 centímetros de corpo tá ótimo. Peguei o coletinho que eu já tinha feito pra comparar e realmente a minha peça tá bem maior. Mas sem problemas, ela tá ficando muito linda assim mesmo. Então bora fazer a carreira de aumentos que vão começar a dar formato nos babados. Muita gente pega nessa alcinha aí pra fazer o aumento. Só que eu acho que fica muito esburacado. Então eu gosto de pegar essa ali, que ela tá na vertical. E pra achar esses pontos, você tem que abrir um pouquinho o seu trabalho. E aí você vai ver ali que tem uma alcinha que tá deitada e uma alcinha de pé. Vamos trabalhar nessa alcinha que tá de pé. Então a gente vai entrar nessa alcinha, laçar o fio para a agulha. Só que a gente não vai deixar o outro cair. Aí a gente vai entrar no ponto que tava na agulha e também fazer o ponto. Eu decidi fazer aumento em todos os pontos nessa carreira. Vou até dar um zoom aqui para melhorar a visão de vocês. Então, de novo, a gente vai pegar a alcinha que tá na vertical, entramos nela, vamos laçar o fio. Pode ser que seja um pouquinho complicado, meio apertadinho, mas vai que dá. Laçamos o fio para cima da agulha, voltamos para o ponto que estava na outra agulha e completamos. E é só fazer esse movimento até o final, colocando aumento em todos os pontos para ficar um babado bem babadeiro. E depois dessa carreira de aumento, eu continuei a fazer as carreiras normais até dar o tamanho da peça final. Então, eu trabalhei mais uma listra marrom e uma listra amarela.
E sim, as carreiras de babado demoram, tanto que eu levei meu tricô para todos os lugares possíveis para terminar essa peça a tempo. Posso falar? Pode. A gente tá na festa de São Pedro, em Gaspar, na festa da paróquia do centro. A gente já comeu pastel, comeu sonho e agora a gente tá tomando quentão. Nami, pra quem não sabe, quentão é isso. Isso. O que seria o quentão, né? É difícil explicar, né? É vinho quente com especiarias e o meu tem gemada, Olha só. que é ovo e açúcar. Em cima do quentão, fica muito gostoso. Em breve a gente vai no porquinho da Índia. A gente vai ver as toalhas bordadas e a gente vai comprar cocada e pipoca. Eba! Silvia, explica o que é isso. Essa aqui é a barraca das bordadeiras. Tem mulheres que fazem os bordados e doam para a igreja e depois eles sorteiam aqui, vendem aqui e sorteiam no Roda da Fortuna. Gente, olha isso! Absurdo de lindo! Não, e os valores? Juro por Deus, olha isso! Eu acabei de comprar um bilhete pra essa bilhete surpresa. Eu não sei que vai vir. Imagina se mata no gato! Olha o cascão! Isso aqui é pra esfoliar a pele. Compensou! Obrigada, muito obrigada, minha assistente Carolina! Blumenau, lá por Santa Catarina, ou talvez em Rio do Sul, Timbó, Indaial, sei que é linda esta menina. Oiê! Hoje é dia 27 de junho. Eu não lembro quantos dias fazem que eu comecei essa peça, mas fazem, eu acho que 2, 3 semanas. E eu tô quase terminando ela. Deixa eu mostrar pra vocês. Here! Ela tá ficando muito, muito fofa. Só que eu acho que ficou um pouco grande em mim. Mas tudo bem, acontece. Melhor do que ficar muito apertada. Mas acho que vai ficar um tamanho bom, assim. Se ficar muito grande também não tem problema. E, gente, essa parte aqui, que é onde tem os babados, parece que nunca vai acabar. Tipo assim, demora muito pra fazer uma carreira. Tanto que eu não cronometrei o tempo que eu levo pra fazer a carreira do babado. Vou ter que fazer isso na última carreira, que vai ser a próxima. E, well, estamos quase lá. Faltam aí mais 2 carreiras e, gente, eu tô usando aquela primeira amostra que a gente fez quando a gente começou lá, tinha ficado muito, muito grande. Eu não desfiz ela, então eu deixei a peça aqui e agora eu tô desfazendo enquanto eu faço essa peça aqui, ó. Quase que uma cirurgia de peças. Agora eu vou começar a fazer o arremate. E como é que eu vou fazer? Eu vou passar esse ponto que tá com o fio para essa agulha de novo, dessa forma. Agora eu vou entrar com a agulha nesse ponto e nesse segundo. Aí, a partir desse segundo, laço o fio e derrubo sobre os 2 pontos, assim. Aí, a gente já arrematou esses 2 pontinhos. E continuo fazendo isso. Volto o ponto para a agulha, entro no primeiro e no segundo, laço o fio, vou usar o dedo aqui para o ponto não escapulir da agulha. É meio difícil no início, mas quando pega o jeito, só vai. Volta pra agulha, entra nos 2, puxa pra cima. Gente, vou ser sincera, e às vezes quando tá meio difícil de pegar o fio, o ponto tá muito fechadinho, eu vou com uma agulha de crochê e faço o mesmo movimento, né? Então, laço o fio e passa por dentro dos 2. Assim.
E você pode ficar fazendo com agulha de crochê, só laçar, colocar de volta aqui na agulha, passa por dentro dos dois, laça o fio, come os dois pontos, devolve pra agulha e pode ir fazendo com ela também sem problemas, que às vezes é até mais fácil. Cheguei aqui no último pontinho e agora o que a gente vai fazer vai ser cortar o fio, deixar uma pontinha. E aqui eu vou fazer que nem no crochê, um arremate invisível. Então, eu vou colocar minha agulha nesse sentido, puxar o fio e trazer ele lá pra trás. Dessa forma. Vou puxar para os pontinhos se alinharem aqui. Aí, agora eu vou vir daqui no pontinho onde tá saindo o fio. E trago o fio pra frente de novo. Assim. E daí ele vai fazer como se fosse um ponto. E agora eu levo esse fio pra trás de novo. Pra esconder ele lá atrás. E agora eu vou esconder esse fio aqui atrás, passando por alguns pontinhos. Corto aqui o fio. E ele vai ficar escondido aqui dentro da peça. Agora eu vou cortar todos os fiozinhos que ficaram dos arremates aqui pra dentro. E agora a gente vai unir os ombros. A gente vai virar a peça ao contrário, no lado avesso. E a gente vai unir essa parte aqui de cima. Aqui. E do outro lado também. A largura vai ser a largura do seu ombro ou como você quer deixar aberta a gola. Pra me ajudar, eu vou colocar aqui um alfinetezinho pra deixar essas partes unidas. E pra fechar o ombro em si, a gente pode usar ou uma agulha de tapeçaria ou a agulha de crochê e ir fazendo correntinha. Eu vou mostrar das duas formas pra vocês. Com a agulha de tapeçaria, eu vou cortar um pedaço de fio aqui e vou passar por ela. Aí eu vou colocar ponta com ponta dessa forma. Assim. Aí eu vou começar bem aqui no cantinho. Pegar bem aqui na pontinha. Vou passar nessa pontinha e nessa aqui. E vou passar o fio. Agora, eu vou dar um nozinho aqui na ponta. Depois a gente arremata esse fio, mas só para ele segurar bem. E agora, eu vou fazendo como se fosse uma costura, pegando as alcinhas de um lado e do outro. E vou costurando. O ombro já tá aqui com uns 10 centímetros, então eu vou cortar o fio. Mas primeiro eu vou dar um nozinho
Então, eu venho aqui no último. Vai ficar uma argolinha. Aí eu vou passar por dentro dessa argolinha e puxar bem. Aí agora eu só vou dar mais um nozinho. Opa! E aproveitar já pra esconder esse fio aqui entre os pontos que a gente fez. E aqui também eu deixei uma pontinha pequena, mas você pode vir e esconder com agulha de crochê também, ou se deixar uma pontinha maior, pode ser com a própria agulha de tapeçaria. E com a agulha de crochê, agora de outro lado, caso você não tenha uma agulha de tapeçaria aí, a gente vai fazer o quê? Passar a agulha no primeiro ponto aqui de um ladinho e na segunda ponta. Aí a gente vai laçar o fio e trazer pra cima. Agora, a gente vai fazer só ponto baixíssimo, aqui pegando os pontos de um lado e os pontos do outro. Então, a gente vem e faz pontos baixíssimos pra fechar. E pra terminar também, a gente corta o fio, dá uma laçada e puxa ele todo pra dentro da laçada. E aí, de novo, a gente esconde o fio entre os pontinhos que a gente fez. E aqui na pontinha também, o fio que a gente deixou lá no início, a gente traz pra dentro e esconde. E no fim, nossa peça tá ficando assim. Agora a gente vai provar ela pra ver como tá ficando. Se vai precisar fechar mais aqui o ombro, a golinha e aqui na cava pra ver como é que ficou também. Eu acho que eu vou... Olha, tá super fofo já, assim, deixar ele enroladinho. O acabamento enroladinho, mas eu acho que eu vou deixar a cava maior assim mesma, porque eu acho que eu vou usar com camisa social por baixo, então eu acho que tá fazendo sentido essa cava maior, assim, do que fechar ela desse jeito. Acho que se fechar desse jeito também vai ficar meio esquisito o babado aqui embaixo, mas eu acho que eu vou dar só mais, talvez alguns pontinhos aqui nos ombros pra fechar um pouquinho melhor. Mas já achei que tá super fofinha. Assim. Então vamos terminar aqui os acabamentinhos. Agora a gente vai começar a fazer o acabamento das mangas, da gola e aqui de baixo. Eu vou fazer em ponto caranguejo, como eu já fiz aqui desse lado. Mas primeiro, para fazer ele, a gente vai fazer uma base em ponto baixo. Eu tô fazendo em crochê, mas se você quiser continuar fazendo só em tricô ou deixar assim enrolado, que eu acho que fica super bonitinho já, é só fazer os acabamentos finais, esconder os fios e arrematar e tá pronto. Mas eu vou fazer esse acabamento que eu acho que fica super fofo. Então, a gente vai vir aqui em um dos lados. Eu vou pegar e começar aqui de cima. E aí, a gente vai inserir o fio aqui numa laçadinha. E vamos fazer uma carreira em ponto baixo para nivelar esses pontos aqui. Então, eu já vou esconder esse ponto, esse fio aqui, enquanto eu vou fazendo o crochê, pegando as duas alcinhas que ficaram aqui nas laterais. Aí, a gente vai continuar isso. E aí, você continua até chegar aqui no início. Bom, agora que a gente chegou no primeiro ponto que a gente fez, deixa eu dar um zoom. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto que a gente fez. E agora, a gente vai fazer o ponto caranguejo.
O ponto caranguejo, ele é um ponto baixo que a gente vai fazendo reverso. Então, a gente vem no primeiro ponto da direita e faz um ponto baixo. E a gente vai fazer isso em todos os pontos, sempre para a direita. Por exemplo, a gente vem aqui no próximo ponto, entramos, laçamos o fio, trazemos para cima e fechamos o ponto baixo. Ele é um ponto baixo reverso, real oficial, assim. Então, a gente vem no próximo ponto da direita, laça, traz para cima e finaliza. E vai trabalhando dessa forma até chegar no fim. Vem no próximo, faz o ponto. No próximo e faz o ponto. E assim ele vai ficando todo torcidinho. E quando a gente chegar aqui no último e primeiro ponto feito, a gente só corta o fio, puxa ele pra cá, pra frente, e agora traz ele pra trás, ali no primeiro ponto feito. E aí ele vai ficar certinho. Aí aqui atrás a gente arremata, passando por dentro de alguns pontinhos e dando um nozinho. Acabamos o nosso coletinho barra blusinha. E agora vão ser as considerações finais. Sim, como vocês perceberam e eu fui falando no meio do caminho, eu achei que ficou um pouco grande em mim. Peraí. Se vocês verem alguma coisa se mexendo aqui, é o meu gato que tá dormindo, tá bom? Mas assim, eu achei que ficou bom. Tá bem confortável, ele não tá esticando, sabe? Achei super fofo, mas com certeza eu diria que esse é um tamanho M. Então, vou colocar aqui na tela quantos pontos iniciais eu acho que seria pro tamanho PP, P, M e G. Mas, assim, eu amei muito. Os acabamentos finais também ficaram muito delicados, muito lindinhos. Esse ponto caranguejo dá um toque muito especial pra peça. E, no fim, eu acabei usando 1,5 novelo do castanha, 1 novelo e um pouquinho do amarelo Candy. Eu acho que se eu tivesse feito com um pouquinho menos de pontos, teria dado para usar tranquilo, vamos dizer, 1 novelo do castanha e 1 novelo do amarelo Candy. Mas para esse tamanho que ficou no fim, foi essa quantidade de novelo. E, gente, eu meio que amei, achei muito fofo, já tô doida para usar, vou usar para trabalhar amanhã. E, bom, se você teve alguma dúvida durante esse processo, pode deixar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo um pouco diferente do que a gente acaba vendo aqui, né, de tutoriais. Mas eu quero trazer mais disso, porque eu acho muito interessante ver também o por trás de fazer uma peça e as inspirações que vão aparecendo no meio do caminho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, todos os passos certinhos, capítulos certinhos, para se você tiver dúvida, você voltar no momento certo. E vou deixar também um PDF com a receita, se você é dessas que às vezes só precisa voltar e ler certinho aonde foi cada parte. Então é isso. Apareceu mais um gato aqui. Deixa eu pegar um para dar tchau. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai amar. E se quiserem deixar nos comentários alguma ideia de peça, alguma coisinha assim, qualquer ideia que vocês tiverem, pode deixar. Eu vou ler tudo e pretendo responder tudo também. Então é isso, um beijo e um queijo. Me sigam nas redes sociais também. E é isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.